E paz para todos. Jesus ensinou os apóstolos a orar. Nós temos visto hoje na rede social muitas pessoas fazendo vídeos com orações, mas eles usam o quê? Usa salmos. E salmos, não sei se salmos é oração. Se é, vocês comentem aí. Salmo para mim parece que é cântico, não é isso? E inclusive é isso que os israelitas fazem lá no Muro da Lamentação, aquele muro que ainda sobrou lá do templo que foi derribado. E Jesus ensinou. Eles, quando viram Jesus orando, aleluia, eles pediram para que Jesus ensinasse eles a orar. E Jesus ensinou. E a oração foi essa. Lucas capítulo 11 e o versículo de 1 a 4. Começando. Certa ocasião, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, um dos seus discípulos lhe solicitou: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos discípulos dele. Então ele passou a ensiná-los. Quando orardes, disse Jesus, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia, aleluia, cotidiano, nos dá hoje e sempre. Perdoa-nos os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar a todos que erram contra nós. E não nos deixe sucumbir à tentação, mas livra-nos do maligno. Foi essa oração que Jesus ensinou. E tem alguém ensinando oração que não é essa. Aleluia. Então, irmão, é interessante nós percebemos que Jesus sentia a necessidade, aleluia, de orar sozinho. Quando os discípulos viram-no orando a Deus, buscando a comunhão com o Pai Celeste, foram desafiados. O exemplo é importante, pois em seguida os discípulos pediram que ele os ensinasse a orar. Viram Jesus orando e também desejaram orar. Aleluia. O fato de um discípulo pedir a Jesus que o ensinasse a orar, como também João ensinou os seus discípulos, reflete não só o costume da época, mas deixa claro que a oração cristã é original, distinguindo-a da oração judaica e da oração dos discípulos de João Batista. Com base no comentário, aleluia, do irmão Estorniolo, é possível constatarmos no verso 2 e o 4 de Lucas, núcleo fundamental da oração cristã, baseado na mensagem de Jesus, transmitindo o espírito que deve animar toda a vida de oração da comunidade cristã. Nela encontramos o endereço e 5 pedidos nessa oração no Pai Nosso. Tem 5 pedidos. O endereço, a quem devemos endereçar a nossa oração. Primeiro nós começamos com o quê? Pai. Paizinho, pois essa é a melhor tradução do original. Dessa forma soa em aramaico a palavra Abba, que é o diminutivo, o modo como as crianças se dirigem a seus pais. Essa foi a grande novidade introduzida por Jesus. Deus não era somente o Deus dos patriarcas, o Senhor dos exércitos, o Senhor assentado no alto e sublime trono. Não. Jesus nos revelou outra maneira de nos comunicarmos com Deus. Glória. Os judeus concebiam Deus como o Pai do povo todo, mas não ousavam dirigir-se pessoalmente a Ele com tanta intimidade. Jesus, porém, o fez. Marcos capítulo 14, versículo 36. E ensinou os seus discípulos de todo o tempo, aleluia, a endereçarem, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a oração ao Pai, nessa total intimidade e confiança. Na verdade, irmãos, dizendo Paizinho, entretanto, na própria intimidade que existe entre o Filho e o Pai, pois Jesus fraternalmente nos fez participar da sua própria filiação. O primeiro pedido na oração é esse, no verso 2, santificado seja o teu nome. Na Bíblia, o nome equivale à pessoa. Esse pedido é, portanto, mais um desejo, que todos os homens reconheçam a santidade do Deus verdadeiro, deixando os ídolos que produzem a escravidão e a morte para adorar o Deus Santo, que nos oferece vida e vida abundante em Jesus Cristo. Mas o que é a santidade de Deus? É a manifestação da sua glória através dos atos que realiza no mundo, na história e na nossa vida. O cerne dessa santidade
gloriosa é a instauração da justiça que transforma as relações entre os homens, trazendo o reino de Deus. Aleluia. Então, irmão, nós vamos encontrar o segundo pedido, glória a Deus, aleluia, está no verso 2 ainda. Venha o teu reino, aleluia, glória a Deus. O reino de Deus é o centro e o objetivo final do seu plano e de toda a mensagem de Jesus. A vinda do reino consiste no reconhecimento da vontade de Deus, que oferece uma nova vida a todos. Mas o reino não está só no futuro. Ele se concretiza pouco a pouco, à medida que as pessoas aceitam o Evangelho e vivem fraternalmente, compartilhando a nova vida. O anseio pelo reino mostra a meta, o alvo e a missão da comunidade cristã de proclamar o Evangelho, porque todos devem ter a mesma oportunidade, aleluia, de crer, até que Deus seja todo em todos, aleluia, até que Deus seja tudo em todos, glória a Deus. O terceiro pedido dessa oração que Jesus ensinou está no verso 3. O pão nosso cotidiano, ou o pão nosso de cada dia, dai-nos, Senhor, em dia a dia. Não se trata apenas, meus queridos, de pedir o necessário para viver cada dia e garantir o necessário para o futuro. Mas, que isso? O pão cotidiano é o pão da vida eterna. É o alimento que nos dá a vida eterna. É o pão do banquete celeste. Assim, os verdadeiros cristãos não pedem abundância material, mas apenas o necessário para uma vida digna, sempre aberta para o que Deus tem para cada um de nós. E o quarto pedido está no verso 4. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. Essas palavras nos levam a pensar que não temos o direito de pedir perdão se nós mesmos não estamos dispostos a perdoar. O perdão de Deus para nós é proporcional ao perdão que concedemos aos outros. A questão é séria. Nenhuma igreja ou comunidade se mantém unida sem o perdão, porque viver juntos sempre traz mal-entendimentos ou mal-entendidos, atritos, conflitos e ofensas. E mais do que nunca, o perdão mútuo é necessário. Aleluia. Por isso, meus queridos, reiteramos que a pessoa que ora ao Pai Nosso não precisa ser apenas criaturas de Deus, mas uma criatura redimida, glória a Deus, por Deus, redimida pela cruz, ou pelo sangue da cruz do Cordeiro. Ela não apenas deve ter encontrado a anulação dos pecados do seu passado, mas também a libertação da sua natureza não reconciliável. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 5 e o versículo 6 a 11, aleluia, glória a Deus, que Deus nos amou quando éramos ainda pecadores, quando éramos seus inimigos, Deus nos reconciliou com Ele. E ainda afirmou depois em Efésios capítulo 4, versículo 32, antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Precisamos, irmãos, nos perdoar mutuamente, porque Cristo já nos perdoou. O perdão de Deus, aleluia, foi concedido quando nos convertemos e nos incentiva a perdoarmos uns aos outros. Só o perdão compartilhado pode garantir a comunidade da vida, aleluia, ou a continuidade da vida da comunidade, aleluia, glória a Deus. Encontramos também o quinto pedido também no verso 4, aleluia, e não nos deixe cair em tentação, mas a tentação, ou a que tentação se referiu Jesus? A todo tipo de tentação, mas talvez principalmente a de abandonar o Evangelho de Cristo em troca de sugestões de Satanás, abundância, riqueza, poder e prestígio. Lucas capítulo 4, versículo de 1 a 13 fala sobre isso aí. Esse abandono pode ser motivado pela ganância, mas também pelo desânimo, pelo medo e pela insegurança. Judas foi tentado, caiu e abandonou definitivamente o plano de Deus. Mateus 22,
3, 6 e 47. Pedro foi tentado, caiu, mas se arrependeu. Lucas 22, 54 em diante. Jesus foi tentado e não caiu, foi vitorioso. Lucas 22, 39 e 46. Esse é o pedido mais importante, que Deus nos poupe de o trairmos, de o negarmos, pois assim traríamos, aleluia, trairíamos e negaríamos a nós mesmos e a todos aqueles que lutam para que o reino venha. A oração de uma pessoa pode variar muito, pois depende das suas circunstâncias e necessidades. Podemos orar como Pedro: salva-me, Senhor, aleluia, glória a Deus, Mateus 14:30, quando estava afundando no mar, ou como o publicano arrependido no templo, quando disse: ó Deus, se propício a mim, pecador, Lucas 18:13, aleluia. Quando oramos assim, com sinceridade, expressando verdade e sentimento no nosso coração, Deus nos ouve e atende. Essa oração que Jesus ensinou não pode ser feita como uma reza, mas deve expressar a verdade do nosso coração. Como vai a sua vida de oração, meu irmão? Como vai a minha vida de oração? Será que eu e você, nós temos se dirigido a Deus, desfrutando da intimidade que Jesus nos proporcionou como o Pai? Aleluia. Pense nisso em nome de Jesus. E veja se você está realmente orando como deve orar, se você está falando as palavras que deve falar, se nós merecemos ser perdoados por Deus, se nós mesmos não perdoamos nosso semelhante. Então, irmão, temos que rever tudo isso. Temos que voltar e rever tudo isso. Amém? Que Deus abençoe.